Bom dia, gente. Bom dia. Olha, essa aula de hoje é em homenagem às meninas mais bonitas do colégio, do segundo ano B, do período da manhã, é óbvio. O assunto de hoje é sobre divisão cromossômica. Gente, é impossível uma célula sofrer multiplicação, sofrer a sua divisão estrutural sem que o núcleo seja compartilhado. Porque o núcleo desenvolve e é responsável por diferentes funções. Dentre as principais funções, como coordenação da estrutura celular, reserva de material energético, a transmissão das características de uma célula para outra também está limitado a uma dessas importantes funções. Quem é responsável por esse processo de duplicação do cromossomo é esse processo chamado intérfase ou interfase. Tá? Esse processo de interfase ele é dividido em 3 importantes etapas. A primeira etapa é chamada intervalo G1, o segundo é S e G2. Em cada uma dessas etapas ocorrem diferentes atividades no cromossomo da estrutura celular. Por exemplo, no intervalo G1, também conhecido por gap 1, é a etapa em que um cromossomo sofre uma dilatação, ele sofre uma expansão de suas bases nitrogenadas associadas ao seu filamento proteico. E aí essas informações ficam mais nítidas dentro da estrutura da cavidade nuclear. E aí, no intervalo seguinte, que é o intervalo S, vai ocorrer a duplicação desse material genético. Toda a estrutura celular, quando sofre essa duplicação do material genético, a célula começa a se sentir confortável para iniciar o seu processo de duplicação ou divisão celular. Então, todo o processo desencadeado da divisão celular, que é mitose e meiose, que nós iremos estudar posteriormente, sempre deve ser decorrente, sempre deve ocorrer a partir da intérfase. Porque se, por exemplo, uma única estrutura celular não sofrer a duplicação do cromossomo, e a célula vier a sofrer essa duplicação, ela não vai ter esse material genético, portanto ela não vai desempenhar, ela não vai realizar suas principais funções, que estão associadas à transmissão de informação genética, coordenação da estrutura celular, decorrente desde membrana plasmática até as organelas presentes no citoplasma. Então isso vai ocorrer no período G1, que é a dilatação do cromossomo, S, que é o processo intervalo da duplicação, e no intervalo G2. G2, quando a fase da intérfase ou interfase entrar em G2, vai ocorrer uma preparação para ocorrer mitose ou meiose. Tá? Então aí agora nós iremos entrar num assunto que seria duplicação da célula. E agora o que nós estamos vendo é a duplicação do cromossomo. É muito comum vocês encontrarem leituras gráficas parecidas como essa, por exemplo. Um eixo sinalizando a quantidade cromossômica no início do processo de divisão cromossômica, tá? E os intervalos presentes. Por exemplo, no intervalo G1, quantos cromossomos eu tenho até o intervalo G1? Podem falar, gente. Um cromossomo. A partir de gap 1 até S, quando eu entro em S, o processo de duplicação cromossômica se inicia. Então, no intervalo S, eu passo a ter 2 cromossomos. Do intervalo S até G2, eu continuo tendo ainda 2 cromossomos. E aí depois vai ser decorrência de um processo de intervalo, ou para ocorrer a mitose, ou para ocorrer a meiose. E esse já é o assunto de uma próxima aula, né? Mas só para ressaltar, né? Professor, o que é mitose? O que é meiose? São 2 processos de divisão celular, sendo que mitose vai dar origem sempre a células geneticamente iguais, e meiose é responsável pela formação de células geneticamente diferentes. Então, essa foi a abordagem da aula de hoje, tá? Aí, o assunto depois vai ser publicado, vocês compartilhem entre vocês, e curtam, façam determinados comentários.
Ok? Tá bom.